dar para trás aqui. Ok, tá gravando. Ah, eu acho muito engraçado. Eu testo tudo antes. Aí na hora que eu vou gravar, ele bota boneco. Ainda tá com lagzinho que eu tô vendo aqui. Mas vamos lá, daqui a pouco você ajusta. Deixa eu fechar as caixas novamente, quem sabe melhor. Pronto, fechei as caixas de comunicação. Eu vou então dar um pequeno feedback para vocês a respeito do que vocês fizeram da semana passada para cá. Ficou praticamente tudo ótimo, né? Só alguns ajustes. E eu vou dizer o que é que a gente vai fazer em termos de atividades nesse período de férias, tá certo? Eu vou receber o material de vocês só no comecinho de fevereiro. Então, vocês vão ter agora o final de dezembro, mês de janeiro todinho, né? E o comecinho de fevereiro para poder fazer um monte de coisa, tá certo? Então, eu vou deixar vocês bem recheados de atividades para fazer. Mas vai valer a pena, né? Aproveitar esse tempo que vocês não vão estar em sala de aula, digamos assim, né? As aulas começam quando, Calisa, na escola? Professor, eu não tenho acesso ainda às datas, mas eu acredito que ali pela última semana de janeiro, provavelmente. Pronto, então vocês vão ter bastante tempo livre, assim, para poder conciliar descanso, quanto conseguir, né? E as atividades do mestrado, tá bom? Então vamos lá. O questionário inicial do Rivelino, ele acatou todas as solicitações que eu fiz, então nem estou com ele aberto aqui, porque está tudo ok, já está finalizado. O seu, Calisa, ficou assim, mulher, quando tu faz as coisas, é sempre com muito capricho, né? Eu sou impressionada com você, Calisa, é muito legal o que você faz, eu acho assim, tão completo, né? Isso é muito bom e assim, com qualidade na produção, isso é demais, viu? Eu gosto muito. Aí vem assim, né? No entanto, né? Essa necessidade de completude que você tem, que eu também tenho, tá certo? Eu entendo você plenamente, faz com que as coisas fiquem muito grandes, né? E a minha preocupação são duas. Primeiro, os alunos vão ter 19 questões para poder responder inicialmente sobre as questões deles, né? Que não é muito difícil, é só eles olharem um pouquinho para eles e responderem. Então, não é tão complicado. Quando chega nas perguntas conceituais, a gente tem aqui um total de 14, né? Então, bem denso, isso aqui é bem, bem forte. E nas factuais, eu fui descendo. Eu falei, isso não vai ter fim, não. Quando eu cheguei aqui na 11ª, eu falei assim, pronto, ainda bem que acabou. Quando eu vi, tinha mais 4 para fazer. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, eles vão responder 19 questões, mais 29 questões, né? Então, é muita informação. Esse é um ponto. A outro ponto é que talvez você vai perguntar isso tudo, se perguntar isso tudo no questionário inicial, vai ter que perguntar no questionário final. E você talvez não tenha tempo de olhar para tudo isso na análise de dados, certo? Então, já quer manter todas essas questões? Não, professor, eu tenho convicção de que isso é importante. Ok, então você vai se deparar com 2 problemas. Se os alunos vão responder de fato ou não a contento, ou vão responder de qualquer jeito, porque esse é um problema também que acontece. E o segundo é você não ficar frustrada, porque eu vou, na hora da análise de dados, certamente retirar algumas questões e a gente vai analisar só alguns elementos mais pontuais, tá certo? Então, veja aí o que você quer. Não, professor, eu prefiro fazer assim e depois tirar, né? O que também não é ruim, porque às vezes a gente pega algumas questões que a gente não utilizou na dissertação para publicação de artigo, tá certo? Então, tem essa vantagem aí, tá? Mas toma cuidado para os alunos não se cansarem na hora de responder. Eu imagino o quanto deve estar sendo cansativo para você também fazer essas perguntas todas, tá bom? Ok? Deixa eu te ver aqui. Deu para entender direitinho? Deu sim. Então, eu achei que estava muito grande também, só que eu não consegui ainda resumir, né? Eu tenho esse probleminha, vou melhorar ao longo do tempo, porque eu ficava assim, meu Deus, mas isso aqui é importante, mas isso aqui também é importante, meu Deus. Muita coisa muito importante, já tenho que começar a rever as importâncias. isso. Já cortei metade do negócio fora. Eu cortei lá, o lado de Portugal. Eu não sei se. Eu acho que eu apaguei até a mensagem que eu tinha mandado para a senhora. Porque
uma pastinha provisória, que eu deixei uma tabelinha lá de duas formas que eu poderia abordar o trabalho, que era para ver se eu conseguia decidir, né? Eu até tinha mandado mensagem dizendo, mas eu acho que eu apaguei depois, para não perturbar muito. Aí eu acabei deixando esse viés, que foi o que ficou, né? Enfim, das rebeliões, revolução e tal. Mas, socorro, professora. Eu entendo você, Calisa, entendo demais, viu? Porque eu sei, assim, Empolga. essa é uma coisa muito de inexperiência em pesquisa, tá certo? Isso acontece com todo mundo. Então, assim, quando a gente está começando, a gente quer mesmo abarcar o mundo com as pernas. Então, é mais difícil, né? A gente fazer escolhas e delimitar aquilo. Então, não é fácil. Mas é uma coisa que precisa ser feita, tá certo? Então, veja o que você consegue Sim, tirar mais para não... o meu maior problema são os meninos, na hora de responderem, ficarem cansados e aí responder qualquer coisa. Isso aí interfere muito fortemente no seu trabalho, né? É ruim para você. sim. Professora, então assim, quando eu for rever, né? Eu vou rever tal. Hoje não quero, hoje não quero nem olhar na cara da independência do Brasil, professora, desculpa. Mas Isso. quando eu for rever, eu queria saber assim, o que, é que você acha? É, porque eu fiquei muito presa de tentar deixar mais ou menos equilibrada a quantidade de questões para cada um dos assuntos, da parte factual, por exemplo, entendeu? E aí eu acabei que ainda não fiz as de independência em si, que são aquelas 4 últimas, né? Mas eu não posso deixar de fazê-las, porque elas são o mais importante. Então seria melhor eu deixar o quê? Uma para conjuração, uma para cada uma das conjurações, uma para a Revolução Pernambucana. Como é, assim, tem uma distribuição mais aconselhável ou eu... Assim, a questão é você escolher mesmo. Então, eu me lembro que na sexta-feira passada, a gente conversou sobre duas conjurações que eram as mais importantes, né? Que era a Sim, Ciência Mineira e a Pernambucana, não foi isso? a baiana. Na Baiana, pronto. Eu peguei 3 movimentos. É, a mineira, a baiana e a Revolução Pernambucana. Pronto. Então, Peguei esses 3 talvez movimentos. seja interessante, assim, se mantiver as três, pergunta um fato só de cada uma, certo? Se não mantiver Perfeito. as três, se mantiver duas, por exemplo, eu ainda acho que só tem que perguntar uma coisa de cada uma. E perguntar os fatos que são mais relevantes para a questão da independência do Brasil mesmo. Embora eu compreenda, entendeu, que a mineira, a pernambucana e a baiana são fundamentais para poder entender o processo, né? Mas você precisa fazer recortes para escolher. Tudo isso é importante. De tudo isso que é importante, o que é mais importante, certo? Então, esse recorte aí você ainda tem que fazer, tá bom? Certo. Então, o E importante do assim, importante. certo. Nessa questão dos recortes, da importância e tudo mais, uma coisa que ainda está me deixando inquieta, né, eu decidi, coloquei esse viés, se depois você puder dar uma olhadinha lá na pasta provisória, o nome da pasta, muito criativo, assim, sabe? Uma coisa que me inquietou é o seguinte, quando eu destrinchei aquele total de informação que a gente tinha até o encontro anterior, eu coloquei em 2 MOI, né, como diz a história. Um dos lados ficou a parte mais. Eu não estou lembrando agora a palavra que definiria, mas a parte. Ambos são factuais, mas a parte mais ligada à coroa, à corte, algo mais o oficial do oficial, né? Vamos dizer assim, algo de situação. E a outra ficou essa parte mais das revoluções, revoltal. E assim, a minha inquietação é o que eles vão ser. A gente acaba sempre pensando lá na frente, o que eles vão ser cobrados mais à frente, não por mim, mas por um sistema como o Enem, por exemplo, é a parte de Portugal. Né? E a minha inquietação veio, será que eu estou prejudicando a turma quando eu escolho a outra abordagem, mas ao mesmo tempo essa outra abordagem amplia a visão deles para um outro lado? Eu não sei nem se essa inquietação ela condiz com a pesquisa, mas é algo que ficou ali me comendo o juízo esses dias, na verdade. Certo. Eu acho assim que tem a ver com todas as coisas. Tem a ver com o currículo, que é o que você está colocando, tem a ver com a pesquisa e não pode deixar de ter a ver com você como pessoa, né? Como profissional, tá
tá certo? Então, você precisa olhar para essas 3 coisas que eu estou falando aqui e fazer uma escolha que talvez contemple esses 3 elementos. Só que se você colocar esses 3 elementos, você vai ter que diminuir o número de perguntas que está lá no questionário inicial ou o número de conceitos e fatos que você vai abordar, tá certo? Então, assim, pode abordar o fato de Portugal, da visão de Portugal, da coroa, pode ter uma visão popular, né? Pode olhar para essas 2 coisas, né, para saber qual é a diferença entre elas, tá certo? Pode. O negócio é assim, você não vai poder aprofundar em todas as coisas. Então, o processo de independência do Brasil teve esse elemento. Ok, escolha 2 para você olhar, tá certo? E aí você pode olhar a visão da coroa, que é o que eles vão ser cobrados, e a visão crítica, reflexiva, que eu acho muito importante, porque tem a ver com uma coisa que está relacionada com você e com o construcionismo e com a tecnodocência, porque a gente tem essa visão política também. Então, acho que não pode deixar de tirar isso aí não, entendeu? Tem que deixar, tem que fazer a coisa funcionar. Você só não pode abrir muito, tem que fechar um pouco mais. Então, eu falei assim, ao invés de trabalhar com todas as conjurações, eu vou escolher uma, que é a que vai ser mais cobrada no Enem, ou que é a que vai ter um impacto maior para a gente ver a diferença entre uma coisa e outra, por exemplo. Então, ao invés de trabalhar com a baiana e a pernambucana, vamos trabalhar com a Inconfidência Mineira, sei lá. E aí ver a Inconfidência Mineira como uma visão da coroa e como uma visão popular, tá certo? Então, ou então, como você falou, a Inconfidência Mineira foi mais dos mauricinhos, né? Ok, então vamos olhar a Inconfidência Mineira e a baiana, que foi mais popular, e vamos ver a diferença entre elas, mas escolha 2. Evita escolher mais do que isso, porque senão você vai ficar com um escopo muito grande e pode atrapalhar um pouco o seu processo de pesquisa, de aprender a fazer pesquisa, tá certo? Isso já faz parte do processo. Fazer esse recorte é fundamental. Todo pesquisador tem que fazer. Tá certo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou para a sequência didática agora. E eu me lembro... Deixa eu ver aqui se vai subir. Ok. Eu me lembro que tem alguns comentários aqui, eu deixei já na parte que eu ia apresentar. Pronto, tem um comentário aqui. Ah, me lembrei. Porque eu estava falando um pouquinho da BNCC, né? E aí você disse que estava com problema de encontrar os elementos da BNCC que tivessem vinculados com aquilo que você está fazendo naquela intervenção, né? Não é isso? Isso, de construir um material, por exemplo. Eu peguei do 8º ano, ligado à história, aí eu cascaviei, rapaz, assim, construir não tem não, tem outros verbos, outras coisas, mas assim, o que se aproxima das ideias, eu fiquei a ponto de, na verdade, pegar os mesmos itens de BNCC que eu já tinha pego nos itens anteriores e trazer, porque eu acho que seria mais ok. Né? Porque algo que fosse bem pertinho, juntinho, do jeito que foi pedido ali. E aí eu fiquei, vou botar um item de BNCC de outra série, porque não tem a ver, né? Tá certo. Não tem problema não, Calisa, certo? Quando a gente coloca a BNCC vinculada, ela é muito mais para atender uma necessidade que imposta para a gente, né? Assim, porque você é da educação, então você tem que falar sobre os parâmetros curriculares nacionais. Agora, eles estão, digamos assim, obsoletos, né? Uma pena, porque o material estava muito bem escrito, muito bem elaborado. Aí veio a BNCC, aí a gente tem que engolir a BNCC, por mais que ela tenha sido aberta, né, para professores, na universidades, né, elaborarem juntos, certo? Mas esses documentos, eles sempre vêm de cima para baixo. Então, quando a gente quer fazer uma coisa nova, às vezes não se encaixa mesmo, tá certo? Então, você coloca que está mais próximo. Essa BNCC ela não vai ser avaliada, assim, como sendo o principal do seu trabalho, tá certo? O fato é que se você não colocar, as pessoas vão reclamar.
Então, por isso que eu coloco, para falar assim, olha, a gente fez, a gente pensou, tá aqui, é o mais próximo do que a gente consegue tirar daquilo que a gente faz, tá certo? Então, não precisa ter uma preocupação, assim, ó, tá correto, não tá correto, não. Coloca aquilo que for mais próximo, aquilo que você achar que está mais vinculado àquilo que você vai fazer, né? É mais por desencargo de consciência do que propriamente para sustentar a sua pesquisa, tá bom? Tá certo, tá ótimo. Então, não precisa ter essa preocupação, não. Em relação, acho que o seu era só isso, Calisa. Em relação ao Rivelino, deixa eu ver aqui. Pronto, tem uma questão da listinha, que Rivelino você colocou aqui, essa listinha, ficou tudo ok nessa intervenção 5, se não me engano, mas eu pedi essa listinha lá em cima, e acho que foi na intervenção 3 ou 4, e aí você não colocou. Eu peço só que você copie e cole para lá, tá certo? Porque a listinha aqui ficou direitinho, tá certo? É mais ou menos essa aí que você vai utilizar mesmo, que está vinculada ao questionário inicial, tá bom? Pronto, eu acho que era só isso. Mas se tiverem alguma dúvida, aí vocês me perguntam. Veja que eu estarei de férias, então nem sempre eu vou conseguir responder rapidamente, nem sei se eu vou conseguir responder, porque eu quero ver se eu fico fora mesmo, lá com as árvores, sem internet. Tá certo? Então, meio que se virar nesse momento. Vai fazer uma trilha, professora, vai pegar um fiozinho na serra, professor. Vou fazer uma coisa mais light para ver se eu saio dessa energia aqui eletromagnética de computador. Tá certo? Então, Tá certíssima. Esse feedback aqui é o mais simples, tá certo? Que eu tô passando para vocês, porque o material de vocês está ficando muito bom. Vocês estão começando a pegar o pulo do gato, então as coisas estão ficando bem redondinhas, tá certo? Isso é muito bom. É sinal que vocês estão fazendo mesmo, né? Então, vale a pena. Eu preparei esse material aqui para mostrar para vocês o que é que vocês vão fazer nas férias, de uma maneira geral, mas depois eu vou ir em cantinho por cantinho para mostrar para vocês o que eu preparei, tá certo? E o que vocês precisam desenvolver. Então, a gente está na intervenção 6 da sequência didática, né? Para as férias, vocês vão fazer a 7, a 8, a 9 e a 10, finalizando, né, a estrutura do produto de vocês, tá certo? Quando vocês estiverem mais pertinho da qualificação, aí vocês vão colocar, preencher aquilo que ficou pendente, tá certo? Para deixar ela bem finalizada, no sentido de já estar preparada para vocês utilizarem em agosto, quando vocês forem começar a fazer a pesquisa, de fato, a coleta de dados, tá bom? Então, eu vou explicar os itens 7, 8, 9 e 10 hoje. Vocês precisam preparar os documentos do CEP, tá certo? Do Comitê de Ética. Então, eu conversei com vocês até agora sobre o formulário, mas eu ainda não conversei sobre esses documentos. Eu já coloquei todos eles numa pastinha que eu deixei lá, né? Que já estava aberta lá no CEP. Coloquei todos os documentos lá e eu vou mostrar para vocês. Só assim, por cima. Vocês depois abrem documento por documento e já vão inserindo, nesse período de férias, os textos que precisam ser inseridos. Aquilo que não for possível inserir, por exemplo, eu vou colocar um título provisório, mas deixa marcado de amarelo, porque se precisar mudar, você já muda depois. A data que você vai colocar daquele documento, não coloca a data de agora, coloca a data, deixa em amarelo, para você colocar a data quando for a época da qualificação, tá certo? Então, coisinhas assim, detalhes assim, que vocês precisam só prestar atenção, mas já deixar o texto de cada documento, porque eu tenho bem uns 10 documentos, gente. Deixa lá tudo prontinho para vocês ficarem com a coisa pronta. Quando terminar a qualificação, vocês já encaminham lá na plataforma Brasil, tá bom? Aqui, ó, eu já estou pedindo faz um tempo para vocês inserirem os dados do formulário na plataforma Brasil. Continuem fazendo isso. Cheguem até a etapa 5, tá certo? Não passem para a etapa 6, não imprimam a folha de rosto ainda, porque vocês vão mudar o cronograma futuramente, tá certo? Então, vocês vão fazer pequenas alterações. E aí, inclusive, assim, se precisar mudar o título, vocês vão ter que mudar também, que é lá na parte 1, se não me engano, ou na parte 2 do formulário, tá? Então, fiquem atentos para vocês não chegarem na parte da documentação ainda, e imprimir a folha de rosto, sendo que depois vocês vão ter retrabalho, tá? Então, não façam isso ainda, mas insiram tudo que vocês puderem inserir do formulário na plataforma Brasil para vocês ganharem tempo.
Vocês vão ter que fazer uma pesquisa bibliográfica. Agora, sim, de uma maneira mais aprofundada. Então, vocês já escreveram alguma coisa do problema? Aprofunda. Já escreveu alguma coisa da justificativa? Aprofunda. Vai pesquisar mais material, principalmente materiais mais novos, recentes, de pesquisas recentes. Lá na fundamentação teórica, vocês vão ter que escrever sobre isso a partir de fevereiro. Então, tragam materiais sobre isso. Vocês não precisam escrever nada agora, mas precisam trazer materiais para que vocês tenham embasamento para o que vocês vão escrever comigo a partir de fevereiro, tá bom? Então, se vocês tiverem costume de fazer fichamento, vocês já podem pegar o material e já destacar. Falar assim, esse aqui é interessante, essa é uma referência importante para falar sobre o problema, esse material aqui traz um elemento importante para falar sobre a justificativa. Então, façam essa pesquisa bibliográfica mais aprofundada, vocês vão ter tempo para isso, para ficar com o material todo prontinho na mão, para quando vocês forem escrever, vai ficar mais fácil, tá bom? Para o Rivelino apenas, vai ter uma pesquisa bibliográfica aqui, que é sobre a relação entre ensino de fração, construcionismo e jogos digitais. Por que é só para o Rivelino? Porque a Calisa já fez essa pesquisa bibliográfica, que foi a RSL com o professor Edgar, tá bom? Então, ela vai usar essa RSL lá quando for o momento certo, então ela está com esse material guardado. E você, Rivelino, vai precisar fazer essa pesquisa bibliográfica, que é próxima a uma RSL, que é uma revisão sistemática de literatura, mas não é uma RSL, tá bom? Então, eu preparei um material específico para você e vou explicar já como é que isso funciona, tá? A famosa escrita de artigo, né? Que a Calisa me pediu tanto já, e eu preparei, né, algumas possibilidades para vocês escreverem. Coloquei aqui que não é obrigatório, e não é mesmo, vocês fazem se vocês quiserem, tá certo? Então, como a Calisa está com sede, né, de escrever artigo, eu deixei lá 2 possibilidades para cada um de vocês. Eu vou mostrar também bem direitinho, tá bom? Vocês vão precisar também preencher essa tabela de indicadores de aprendizagem. Ora, vocês já estão com vários conceitos definidos, vocês já estão com vários fatos e procedimentos nas mãos, vocês precisam inserir agora, né, definitivamente, nessa tabela de indicadores de aprendizagem, tá bom? Então, vou abrir daqui a pouco, vou mostrar. Então, vocês vão fazer um tal de copiar e colar para essa tabela de indicadores de aprendizagem, tá certo? E dizer algumas coisas lá que eu deixei para vocês colocarem naquele momento inicial e agora fazer esse ajuste, tá bom? Então, essa tabela a gente já está com condições de deixá-la prontinha. É o apêndice A, tá certo? Vai ser o primeiro apêndice de vocês. Falando em apêndices, eu coloquei agora todos os apêndices que vocês vão utilizar no trabalho de vocês. Eu não vou cobrar nada a respeito desses apêndices, mas é muito interessante que vocês olhem para eles, comecem a se aproximar desses instrumentos, entender como é que eles funcionam. E se vocês tiverem dúvida, vocês já deixam lá nos comentários dentro dos arquivos, tá bom? Eu acho que vai até o apêndice L. Então, é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. São 11, K, L, 12 arquivos de apêndice, tá bom? Então, vão se familiarizando com eles. E é interessante também vocês refazerem, né, a Calisa, o livro-jogo, tá certo? Incluindo conceitos e fatos que ela ainda vai escolher, né, do questionário inicial. Por isso, faça primeiro o questionário inicial, faça suas escolhas, Calisa, para depois fazer esse ajuste do livro-jogo. É importante que ele esteja atualizado. Ah, professora, eu não consegui fazer nas férias, tem problema? Não, não tem problema, tá certo? A gente vai ajustando no decorrer. O negócio é porque, se você não fizer agora, depois você vai ficar com um momento bastante intenso de escrita, né? E aí o livro-jogo, ele pode atrapalhar um pouquinho essa sua escrita. Mas não tem problema não, a gente vai conciliando, tá? Mesma coisa o Rivelino. Então, ele fez lá um jogo no WordWall, ele vai ter que adaptar aquele jogo todinho que ele fez, colocando as questões semelhantes àquelas que estão no questionário inicial e também naquela ordem que estão lá, tá bom? Então, adaptem direitinho o material de vocês. Eu abri uma pasta específica para isso, eu vou mostrar também. Oi, Calisa, pode perguntar. Sobre... Opa, o microfone estava desligado. Sobre a pesquisa bibliográfica, né? Da questão da RSL e tudo mais.
a minha dúvida é a seguinte, no trabalho do Edgar, eu acabei puxando um pouco mais para a questão dos jogos sérios. Lembra que eu até perguntei e tudo mais? Porque eu tive dificuldade de encontrar material pro lado do Twine, né? De colocar uma string que eu conseguisse abranger. E aí depois eu queria que se a senhora pudesse me dar uma dica sobre, porque no dele eu estou puxando um pouco mais pro lado dos jogos sérios. Tá. Eu achei interessante e acabei me empolgando para lá. Mas, inclusive, não sei se a senhora sabe, a gente acabou pegando o prazo até o último dia de dezembro. Ele deu para a gente esse prazo até o último dia de dezembro, então ainda estou em processo de fazer e tudo mais. Então, se depois, se a senhora quiser e puder, pode dar uma cutucada, que eu aceito. Não, na realidade, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse material da RSL para o seu trabalho depois, tá certo? No tempo certo. E a gente vai dizer, né, no seu trabalho que assim, olha, não foi possível encontrar material, né, de livro-jogo no Twine vinculado a isso. Por isso, a gente está trazendo aqui um material vinculado a jogos sérios para mostrar essa conexão, tá certo? Não tem Eu vou problema. continuar procurando, vai que. Porque uma coisa que eu achei, uma coisa que eu fiquei em dificuldade e estou tentando me desvencilhar da dificuldade, que é achar um string decente que eu consegui encontrar, porque não é possível que ninguém pesquise um negócio desse. Será o Benedito. Talvez no Brasil não, mas fora do Brasil você encontre. Não, eu estou usando palavras em inglês, eu não estou usando em português. Eu tô indignada. Porque, olha, eu já botei gamebook, já botei não sei o quê, menino. Ai, eu indignada. Já desisti de botar história, porque deixava muito afunilado. Aí levei para educacional, só que o educacional ele é muito abrangente, porque educacional é quase qualquer coisa. Isso. De certa forma. Isso mesmo. Aí, enfim, eu endoidando. Sim, tá certo. Eu acho que eu tô no caminho certo, porque quando você tá endoidando, é porque você tá no caminho certo. Se você estiver tranquilo, tá errado, tá pesquisando direito. Isso mesmo. Desse jeito aí. Então você tá indo bem, viu? Ai, Jesus, socorro. Mas vai Só a dar certo. alma que sofre, né? Os estresses da gente ficam assim, né? A flor da Tá pele. chegando Natal. Ai, Tá meu chegando Deus. Natal. Pronto. Tem comida de Natal no Natal. Tá Vai ótimo. melhorar. Tá bom? Então, assim, a última coisa que eu vou explicar hoje é a sequência didática com detalhes, tá certo? Porque ela é mais longa, então eu vou explicar as coisas de baixo para cima aqui, tá? Depois eu vou copiar e colar isso aqui lá no como é que chama? Lá no WhatsApp, tá certo para vocês? Aí vocês ficam bem direitinho com o negócio do que vocês precisam fazer. O que está em amarelo e laranja aqui é o que eu realmente vou olhar quando eu receber o material de vocês, tá certo? Isso que está em branco eu não vou olhar. Então, eu não vou olhar os documentos do CEP para saber se vocês fizeram direitinho, né? Eu vou confiar em vocês. Não consigo ver se vocês inseriram na plataforma ou não. Não vou perguntar se vocês fizeram pesquisa bibliográfica. Eu estou dizendo que vocês têm que fazer. Vocês fazem, certo? Do jeito que vocês quiserem. Não vou olhar os apêndices de vocês agora, tá certo? Porque futuramente vocês vão precisar fazer algumas alterações, eu vou olhar mais para frente. Então, eu vou olhar só o que está de amarelo. A sequência didática, a escrita do artigo, tabela de indicador de aprendizagem, o jogo, o livro-jogo e, no caso Rivelino, a pesquisa bibliográfica, que é o textinho lá que eu preparei para ele, tá certo? Isso aí eu vou olhar. Então, vou mostrar aqui o de baixo para cima. Essa história do jogo, do livro-jogo, olha só o que eu fiz. Eu coloquei aqui na pastinha de vocês, eu estou aqui na Calisa, tá certo? Então, tem aqui, ó, apêndices e anexos, artigos a serem publicados, comitê de ética, HTML do livro-jogo. Então, quando a Calisa fizer o livro-jogo dela e fizer a alteração, aí entra aqui e faz um upload do HTML aqui para mim, tá certo? Quando for a época de olhar, eu vou entrar nessa pasta aqui, baixar o HTML, subir para o Twine no meu computador e olhar, tá certo? Então, isso é importante. No caso do Rivelino, tá aqui, Rivelino. Vou na sua pasta. Então, tá aqui. Rivelino, tem uma pasta aqui, ó. Link do jogo de fração no WordWall. Não dá para você jogar o link aqui, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você abre um arquivo doc e copia o link e joga lá dentro, tá certo? Então, eu vou pegar o link e vou fazer a mesma coisa. Vou abrir na internet e vou testar o seu jogo para verificar se ele está semelhante ao questionário inicial, tá bom?
Então, essa é uma coisa importante para vocês saberem, tá? Aqui. Outra coisa, os apêndices. Eu não vou olhar, mas eu vou mostrar para vocês que eu deixei os apêndices aqui, tá certo? Então, eu estou aqui na parte do Rivelino, a mesma coisa está na parte da Caliza, igual. Quer dizer, quase igual. Não pode ser igual, porque um está trabalhando com o jogo e outro com o livro-jogo. Mas está aqui, ó, apêndice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Onde é que eu situo esses apêndices, professora? Olha lá na metodologia que vocês já escreveram. Lembra que eu pedi para vocês escreverem a metodologia toda certinha? Lá tem todos os apêndices. Eu estou chamando todos os apêndices lá. Então, você olha lá, o que é o apêndice A? É a tabela de indicadores de aprendizagem. Pronto, está aqui. Como é que ela é? Deixa eu abrir, como é que ela funciona? Então, vão mexendo com esses apêndices aqui e relacionando com a metodologia, que vocês vão saber o que cada uma coisa significa, tá bom? Muito bem. Outra coisa. Tabela de indicadores de aprendizagem. Então, ela está aqui. Vou abrir aqui a do Rivelino. Deixa eu fechar esse questionário aqui, que eu não vou precisar dele mais. Tá aqui, a tabela de indicadores de aprendizagem, né? Então, tá aqui, fração, numerador, denominador, fração equivalente, representação algébrica de fração. Isso aqui pode mudar, tá certo? Não tem problema não, a gente já fez novas escolhas, tá certo? Então, aqui vocês vão colocar o conceito, no caso do Rivelino, ele vai colocar os procedimentos aqui. Aqui, vocês vão copiar e colar aquilo que vocês já colocaram lá na sequência didática, tá certo? Menino, é um tal de copiar e colar de lá para cá, de cá para lá, blá, 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 que vocês vão ver que fazendo um, você faz vários, tá bom? Então, tá aqui, só copiar e colar. Por exemplo, o caso de fração, o Rivelino tem 3 definições, tá certo, Rivelino? Então, você pode colocar fração definição 1, fração definição 2, fração definição 3. São 3 e 6 aqui, são 3 códigos diferentes, tá? Pode fazer essa divisão aqui. E aí você vai copiar e colar, inclusive trazendo o nome do autor, o ano e a página, como vocês fizeram lá na sequência didática, tá bom? No produto de vocês. Então, vocês preenchem isso aqui. Vocês podem colocar que tipo de dificuldade o aluno vai ter para compreender essas coisas, né? E o grau de dificuldade, baixa, média ou alta, tá bom? Então, é isso que vocês têm que fazer por enquanto. Preencher isso aqui do jeitinho que vocês já fizeram lá no questionário, na sequência didática, tá bom? Então, tem que ficar tudo igualzinho, tá? Por isso, copiar e colar é tão importante, ok? Então, essa é uma tarefa que vocês vão fazer, uma tarefa mais braçal, não tem muito o que pensar, a não ser quando você for colocar o tipo de dificuldade aqui, tá? Mas façam com calma, com carinho, né? Dediquem uma data para isso, que vai dar certo. Tá aí, ó, escrita de artigo, Caliza. Me lembrei tanto de você. Eu falei, meu Deus, vou pegar aqui um negócio bem legal para Caliza. Eba! Vou fechar aqui. Tanto é, o que eu fiz? Vocês já viram aqui. Eu abri uma Eu fui olhar. Pronto, já foi olhar, né? Beleza. Eu já abri aqui uma pastinha com de graça. Como é? Eu tomei spoiler de graça, eu sozinho, falei, que é isso? Isso mesmo, né? E eu fico mexendo nas coisas de vocês, né? E nem aviso, porque eu quero avisar no nosso encontro, né? Mas tem nada, não, fica à vontade, é nosso, né? Então, tá aqui, ó. O do Rivelino, né? Rivelino, olha, não tem obrigatoriedade de fazer, tá certo? Uma pessoa, eu tô muito lotado, não tô conseguindo fazer, não tem problema não, tá? A gente faz mais pra frente, faz com outras informações, tá. Então, deixa eu abrir aqui, se ele me permitir, né? Então, eu já coloquei, assim, uma estruturazinha de artigo, né? Título, autores, resumo, palavras-chave, abstract, keywords. A introdução, ela vem com um problema, a importância desse problema, perguntas de partida e objetivo geral, tá bom? Veja que esse artigo aqui, ele não é um artigo que vai estar relacionado com o resultado de pesquisa empírica. Vai ser mais uma pesquisa bibliográfica mesmo, tá certo? E a minha proposta é que a gente faça uma discussão teórica utilizando as coisas que vocês já pesquisaram até agora, tá certo? Então,
A estrutura vai ter um capítulo de discussão teórica de uma temática 1. Então, você apresenta a ideia de um autor, de outro autor, de um terceiro autor, seus argumentos. Você vai relacionar as ideias desses 3 autores, vai apresentar uma conclusão para essa temática que você pode escolher, tá? Eu até deixei lá no final algumas possibilidades. Mesma coisa em relação à temática 2, é importante que tenha 2 capítulos teóricos, tá certo? E aí a gente apresenta as ideias de 3 autores, vamos correlacionar essas ideias, apresentar uma conclusão, e aí a gente correlaciona com as ideias da temática 1, tá certo? E apresenta uma conclusão para essa correlação. Correlação. E as considerações finais aqui, né, o que a gente faz? Apresenta a conclusão das ideias, responde a pergunta de partida, apresenta novas perguntas para outras pesquisas, né, e apresenta as pretensões futuras, o que você vai fazer com esses resultados da discussão. Possíveis temáticas, né? Então, eu coloquei aí. Se você colocar uma temática 1, dificuldade de aprendizagem sobre fração, eu acho que é o Rivelino que quer entrar. Já, só para eu terminar aqui a explicação. Dificuldade de aprendizagem sobre fração. Então, vai ter, você pode colocar uma dificuldade de compreensão sobre a ideia de divisão em partes iguais, ou uma dificuldade de compreensão sobre a ideia de parte todo. Na realidade, não é ou não, é i, né? E aí você bota essas 2 dificuldades para conversar diante dos autores que você vai escolher. Então, o problema seria a dificuldade de aprendizagem sobre fração. O problema 2 seria a dificuldade intrínseca sobre fração, mais vinculada à ideia de obstáculo epistemológico. Então, você tem uma temática 1, que é como surgiu a ideia de fração e quais foram os problemas que existiram, né, para que as pessoas pensassem a fração. Então, quais foram os obstáculos que elas tiveram que superar. E a temática 2, como se modernizou a ideia de fração e quais foram os problemas que foram surgindo no decorrer da vida das pessoas para que a gente saísse de uma representação de fração de um jeito para a de outro jeito que é agora, tá certo? A importância da representação algébrica, da representação gráfica, talvez inicialmente a representação gráfica fosse mais importante, a algébrica hoje é mais. Quando foi que uma coisa saiu de um canto e foi para o outro, né? Então, a ideia do artigo é vocês pensarem um pouco mais sobre os aspectos teóricos do trabalho de vocês. Calisa, o seu é diferente, obviamente, né? E aí eu coloquei 2 ideias aqui importantes que eu achei, mas, assim, sinta-se muito, muito, muito à vontade para mudar completamente essa proposta, tá certo? Foi só a ideia que eu tive para poder dar um mote para você ter uma orientação mesmo, um direcionamento, tá bom? Enquanto ele está abrindo aqui, deixa eu ver quem é que quer entrar. É o Rivelino. Oi, Rivelino, bom dia. Bom dia, professora. Mil perdões. Bom dia, Calisa. Corre grande. E para completar, ainda bateram aqui no carro, aí pronto. Aí quase que eu não chego. Ai, que triste. Mas foi tranquilo. E o rapaz agora fugiu e já está voltando, já está passando a mensagem. Foi só no retrovisor, mas... Ah, sim. Menos atrapalha, mal, né? Atrapalha tudo, né? Mas tá dando tudo certo. Pronto, tá certo. Mil não tem problema, vai se resolver, se Deus quiser, viu? Amém. Então, vamos lá. Da Calisa. Rivelino, eu já expliquei algumas coisas do seu trabalho, tá gravado, depois você olha, tá certo? Tranquilíssimo. Você me pergunta depois, tá? Ele não quer abrir o da Calisa, eu vou fechar aqui o do Rivelino, só porque eu quero deixar a sequência didática aberta. Então, tá aqui, Calisa, mesma coisa, eu deixei a mesma estrutura, tá certo? E as possíveis temáticas. Então, ó, vários pontos de vista sobre o conceito de independência, né? Então, independência do ponto de vista filosófico e sua influência na compreensão de independência do Brasil. Independência do ponto de vista histórico e sua influência na compreensão de independência do Brasil, tá certo? Então, você pode olhar para esses 2 lugares, a filosofia e a história, tentar entender a independência e de que forma isso se relaciona com a independência do Brasil. Eu achei a ideia interessante, não sei você, né? Como é que você vê isso aí? Aí a outra é como a independência do Brasil é apresentada nos livros didáticos, tá certo? Então, a independência do Brasil do ponto de vista do colonizador e uma romantização da independência do Brasil, ou a independência do Brasil do ponto de vista
do trabalhador, né, ou do sujeito colonizado, tá certo? Então, do jeitinho que você achar melhor. Não, professor, eu não quero nenhuma dessas duas, eu quero uma terceira, que eu já tenho na minha mente aqui o que eu quero escrever. Perfeito, manda ver, pode escrever, tá certo? Se conseguir deixar ele pronto, né, para fevereiro, massa, eu olho, a gente procura a revista e já submete, tá certo? Se não conseguir, também não vai morrer por causa disso, tá certo? Vamos escrevendo a qualificação, vamos escrevendo o artigo, tá? Professor, eu gostei tanto dessas duas temáticas, além da que eu tenho na minha cabeça, eu quero escrever essas duas e essa terceira aqui. Não vou conseguir tudo para fevereiro, mas a gente pode fazer, ir fazendo no decorrer do semestre? Pode. O que você quiser, Calisa, né? Depende da sua fome, a vontade de comer, seu fôlego, tá certo? Eu vou com você. Tá certo. Tá bom. Tá bom? Você gostou dessas temáticas? Já estou curiosa. Pronto, então tá bom, viu? Foram ideias que eu tive, isso não significa, como eu falei, que elas precisam ser obedecidas, seguidas, tá certo? Aí você vai ter mais liberdade de escolha, tá bom? Beleza. Então, Riveline, eu estava mostrando aqui, ó, essa listinha das atividades que vocês vão fazer nas férias, tá certo? Então, eu estou indo de baixo para cima. Eu estou aqui, ó, já falei sobre refazer o jogo, o livro-jogo, já falei, mostrei os apêndices, a tabela de indicadores de aprendizagem, a ideia da escrita de artigo não obrigatório. Eu vou pular essa daqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você, já que está aqui, vai ser bem legal. É uma pesquisa bibliográfica que vai ser necessário você fazer e escrever, tá bom? A pesquisa bibliográfica de vocês, eu já falei também, já mencionei. A inserção na plataforma do formulário do CEP, eu também já falei. E aí, vamos para os documentos CEP, que eu... opa, aqui vocês descobrem os meus segredos. Deixa eu fechar aqui, Calisa, que ele não tá afim muito, assim, tá pesado aqui, quando eu abro o Meet. Sem problema. Aí vamos lá para a pastinha do CEP, que é a mesma que está lá no Rivelino, tá certo? Aí é igualzinha mesmo. No caso dos apêndices e anexo, existem alguns apêndices que são específicos da Calisa, porque são apêndices de livro-jogo. Outros apêndices do Rivelino são específicos do Rivelino, porque são apêndices de jogo, no WordWall e no caso da Calisa no Twine. Então, por isso que ele é semelhante, tá certo? Mas tá vinculado com a metodologia. Depois vocês olham lá. Gente, olha, esse aqui, eu botei essa barrinha aqui na frente só para que esse arquivo formulário Comitê de Ética Calisa e do Rivelino ficasse logo na primeira, tá certo? Que é a coisa principal que vocês estão trabalhando. Mas aqui na sequência, tem uma lista de documentos que são necessários serem desenvolvidos, tá certo? Eu tirei essa lista de documentos lá do site do CEP, tá? E aqui tem essa listinha dizendo quais são todos os documentos, ou quase todos, né? Quando eu fui ver, tá faltando esse aqui, né? Então, eu coloquei aqui embaixo, tá faltando o TAL e o termo de compromisso para a utilização de dados, tá bom? Então, vocês olhem depois direitinho aqui e façam uma conferência para saber se o que eu coloquei na pasta realmente está contemplado aqui, tá? E uma coisa muito chata que o CEP faz é assim, eles colocam o arquivo com o nome, aí na hora de você submeter, né, tem uma listinha lá, porque vocês não vão fazer isso agora, mas depois, tem uma listinha lá com vários nomes de arquivo que você vai ter que colocar anexado, tá certo? E os nomes são diferentes. E a gente fica enlouquecido, né? Eu tô vendo a Calisa lá, que fica doida com essas coisas. Eu falei, meu Deus, Calisa, você vai se resignando. Vai se resignando agora, né? Para falar assim, eu sei que eu vou ter problemas, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, né? Então, é mais ou menos assim, tá? Eles são chatos, eles pedem milhões de coisas perfeitas pra gente e fazem um monte de coisa imperfeita, né? Então, é uma chatice, mas vamos lá. Então, tá. Eu já estou botando underline em todo canto, professora, para ir habituando. Isso mesmo, é desse jeito aí, né? Porque senão o arquivo não sobe, né? E ele diz, né? Ó, não pode isso, não pode, aqui não pode acento, não pode ser cedilha, né? Então, essas coisinhas chatas. Tá certo? Então, tá aqui a listinha. Depois vocês olham, não vou falar um por um não, tá bom? Que é muita coisa. Aí, ó,
autorização do local, carta solicitando apreciação, cronograma idêntico ao do projeto da qualificação, declaração de orçamento, declaração de pesquisadores, termo de assentimento idêntico ao que você vai colocar lá, termo de compromisso para a utilização de dados, termo de consentimento livre e esclarecido, idêntico ao que está lá, dá certo na qualificação de vocês. Tudo isso, né, e mais a folha de rosto você não consegue fazer agora, só consegue depois que você preencher todos os dados bem certinho, tá certo? E mais algumas coisinhas, tipo o projeto de qualificação, não coloquei aqui, mas é um documento importante que tem que estar lá também, tá certo? O currículo Lattes, que eu não coloquei aqui, porque vocês baixam do Lattes de vocês, né? Então, tem essas coisinhas a mais que a gente tem que colocar lá também, tá bom? Eu coloquei ainda uns vídeos explicativos que eu fiz no início do meu processo de orientação de mestrado. Então, pode ser que alguns dados estejam defasados, tá bom, gente? Então, fiquem atentos, assim, assistam, se vocês quiserem, esses vídeos de uma maneira bem crítica e reflexiva, tá certo? Para falar assim, vixe, tá contradizendo, né? Se tiver contradizendo, esquece esse vídeo aí e vai atrás do que eu já falei até agora, tá bom? Mas aí são quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, tem esse material que eu deixei para vocês se divertirem nas férias. Olhar para a CEP nas férias é dureza, né? Mas é isso mesmo, tá no mestrado, né? Então não tem jeito. Vamos lá. O que mais que eu tenho para vocês hoje? A sequência didática, pronto, que eu vou explicar, como eu expliquei as outras, né? Agora só de uma maneira mais rápida, porque vocês já entenderam que muitas coisas se repetem, né? Quando a gente vai explicar as intervenções, né? Colocar lá no produto, é normal que isso aconteça, né? É necessário, inclusive. Então, é um tal de copia e cola também, né? Mas tem algumas coisas que são específicas de cada intervenção e é isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu ver se ele vai abrir direitinho. Deixa eu descer lá, porque eu vou explicar a 7, a 8 e a 9. Gente, quando eu fiz no Word, eu fiz com quebra de página, tá certo? Que a gente pode fazer isso, eu acho que fica tão bom, porque cada início de intervenção fica numa página nova, né? Quando eu venho para cá, eu não sei fazer isso. Se vocês souberem, depois vocês me ensinam, tá certo? Porque eu não sei fazer essa quebra de página aqui no Drive. Mas vamos lá. Então, desenho da intervenção 7, né? É desenvolvido a partir da testagem preliminar do MADE dentro do grupo desenvolvedor, para que reflexões sobre os conteúdos científicos e tecnológicos digitais sejam realizadas, com posteriores modificações e ajustes, caso seja necessário. Para isso, os estudantes preenchem um relatório de testagem preliminar do respectivo MADE vinculado ao seu grupo. Então, ele fez o MADE, eles fizeram o MADE deles, ou seja, eles fizeram o jogo, o livro-jogo, e agora eles vão testar esse jogo, esse livro-jogo, dentro do grupo deles, tá certo? É isso que vai acontecer. Então, aqui vocês já sabem que o que precisa alterar aqui. Os conteúdos conceituais vocês colocam, os factuais ou procedimentais vocês colocam também. A Calise já foi colocar. E aqui a gente tem os objetivos da matemática. Verificar se as perguntas e as respostas elaboradas sobre fração inseridas no WordWall estão adequadas do ponto de vista conceitual e procedimental. E verificar se o jogo proposto está adequado do ponto de vista estrutural, com modulação de seus elementos constituintes para o público-alvo, tá certo? Então, aquela coisa, Rivelino, que a gente tem no WordWall, se o número de vidas está adequado, né? Porque às vezes as pessoas colocam poucas vidas e quando vai jogar, erra muito, né? E aí acaba não conseguindo jogar tudo. Ou então o tempo para cada questão que eles forem colocar dentro do WordWall, né? Esses detalhes de jogo mesmo, então é um momento importante de verificar isso aí, tá? A história, verificar se a narrativa elaborada sobre a independência do Brasil inserida no Twine está adequada do ponto de vista conceitual e factual e verificar se o livro-jogo proposto está adequado do ponto de vista estrutural, com funcionamento adequado dos hiperlinks dentro da história desenvolvida, né? Então, ver se os hiperlinks estão funcionando mesmo, né? Ver se eles não colocaram palavras uma frase, uma oração muito grande dentro do hiperlink, tá certo?
palavras menores, expressões menores, vale mais a pena, tá? Então, tomar esse cuidado aqui nesse momento, tá? E a avaliação fica a verificação do preenchimento do relatório de testagem preliminar adequadamente, né, com inserção de todas as informações, verificação dos conceitos e procedimentos errôneos sobre fração dentro dos jogos no WordWall, né, verificação da estrutura dos jogos no WordWall quanto à jogabilidade, tá certo? Verificação dos conceitos e fatos errôneos sobre a independência do Brasil e a estrutura dos livros-jogos no Twine. Então, acompanha muito o objetivo. Veja que eu não separei aqui matemática e história, tá? Então, quando vocês forem olhar, leiam com calma e tira o que é de matemática, né? E tira o que é de história para cada um de vocês aí. Não vai deixar, não, o material do Rivelino na Caliza e o material da Caliza no Rivelino. Tá bom? E o resto vocês já sabem. E vamos lá para a descrição. Quantas partes são aqui? Peraí. Três partes. Geralmente, né? São 3 partes que eu coloquei para vocês. Divisão da turma nos mesmos grupos da intervenção anterior. Os grupos são direcionados para computadores específicos de cada grupo, que devem ser os mesmos. Agora, é importantíssimo que sejam os mesmos, porque eles vão testar o jogo que eles fizeram, né? E aí tem que estar no mesmo computador. Lembrar que os estudantes testarão os jogos ou os livros-jogos, então é para lembrar os estudantes disso, tá bom? Informar que os estudantes devem utilizar o relatório de testagem preliminar, explicar como é que funciona o preenchimento do relatório e informar que para isso é necessário que eles abram o arquivo, tá bom? Então, essas coisas todas é muito parecido com o que vocês já fizeram até agora, né? Então, é só uma preparação para aquilo que eles vão fazer daqui a pouco. E aí, a ação dos estudantes na matemática. Os estudantes entram no WordWall com login e senha já pré-definidos. Os estudantes testam seu próprio jogo desenvolvido no WordWall e a cada tela eles vão utilizar o pause do jogo para inserir os dados no relatório de testagem preliminar parte 2, tá certo? Caso percebam alguma necessidade de modificação. Falei, isso aqui tem alguma coisa errada, então eu preciso ajustar. Eles vão lá nesse relatório de testagem preliminar e dão um pause no jogo e ajustam lá. Tá? É claro que no WordWall eles fazem o ajuste também, tá certo? Então, para fazer o ajuste no WordWall, depois eles têm que sair do jogo e fazer o ajuste, que não dá para ajustar jogando, né? Os estudantes observam a necessidade de modificações na estrutura, no título, né, para torná-lo mais acessível aos futuros usuários. Caso haja necessidade de mudança, é necessário inseri-las, então, no relatório de testagem, nas partes 1 e parte 3. Aí depois você olha direitinho o relatório de testagem e compara com o que está aqui. A gente está fazendo isso assim de uma maneira mais geral, mas depois a gente vai fazer com mais calma quando a gente for olhar para cada apêndice, tá certo? Bem direitinho. Não há necessidade de compartilhar o jogo novamente, tá certo? Porque quando a gente joga pela primeira vez, há essa necessidade. Quando a gente joga depois, não há essa necessidade. Porque já está compartilhado, né? História. Os estudantes entram no Twine, lembrando que precisam utilizar o mesmo computador que utilizaram na intervenção anterior. Os estudantes testam seu próprio livro-jogo, desenvolvido no Twine, e a cada passagem inserem os dados do relatório de testagem, tá certo? Parte 2. Os estudantes observam a necessidade de modificações e inserem, caso haja necessidade, na parte 1 do relatório. Os arquivos dos livros-jogos devem ser baixados no formato HTML e armazenados com o professor como backup, fazendo uso do mesmo nome do arquivo, porém como versão 2, tá bom? Então isso é importante, Caliza. No caso do livro-jogo, a gente tem que estar sempre fazendo esse backup do HTML. O que vocês vão fazer como professores, né? Juntamente com os estudantes, vocês vão verificar se as perguntas e respostas do WordWall do Twine estão com conceitos, fatos e procedimentos adequados. Juntamente com os estudantes, verificar se a proposta está adequada quanto à jogabilidade. Então, tá legal? Tá fácil de jogar? Se não, a gente pode fazer pequenas modificações. Solicitar aos estudantes os ajustes no material que estiver incorreto ou sem sentido para aplicação no jogo ou no livro-jogo, tá? Então, lembra que eu falei para vocês da outra vez que é importante a gente ter essa interação com os alunos? Apesar de estar, assim, a ação dos alunos num patamar e a ação dos professores em outro patamar, na escrita, essa coisa ela acontece concomitantemente. Então, a gente precisa estar passando nos grupos o tempo todo para olhar junto com os alunos e ver se eles estão indo num caminho bom ou não, tá bom?
do ponto de vista de conceitos, procedimentos, fatos, para fazer esse ajuste desses conteúdos, uma vez que a gente não vai estar dizendo para eles assim, fazendo uma aula expositiva, né, e dizendo, olha, isso funciona assim, isso é assado, mas é nesse momento que a nossa ação como professor é fundamental para a gente estar corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, tá bom? Então, o professor tem que estar junto de aluno o tempo inteiro para ver como é que a coisa está funcionando. Na terceira parte, uma conversa rápida com os estudantes sobre as dificuldades que eles tiveram a realizar a testagem preliminar, né? E sobre as dúvidas em relação aos conteúdos de fração de independência do Brasil, tá bom? Lembra de ajustar esse texto, cada um na sua área de conhecimento. Eu fiz o texto contemplando os dois, tá? Então, vocês tiram o que é de matemática, que não é seu, vocês tiram o que é de história, que não é seu, tá certo? Aqui é só colocar o link do Twine e o link do WordWall como sempre, né? Aqui é a mesma coisa, vocês definem os recursos, tá bom? Gente, o pessoal me chamando bem aqui na porta, de novo, tá certo? Eu sou uma pessoa muito solicitada, até parece. Aí eu vou ter que dar uma pausinha aqui, tá certo? E aí eu volto já, tá legal? Deixa eu dar só uma pausa aqui. Pronto. Vamos lá. Então, continuando na intervenção 8. Meninas, essas intervenções não acabam até a 10ª, pelo amor de Deus, vamos lá. O desenho da intervenção 8 é desenvolvido a partir da testagem do MEID pelos outros grupos, com a finalidade de promover uma verificação dos conteúdos conceituais, factuais e procedimentais, vocês ajustam aqui depois, tá? Dos conteúdos científicos aí de fração e de independência do Brasil, inseridos nos MEIDs, com posteriores modificações e ajustes, caso seja necessário. Os estudantes preenchem o relatório de avaliação do MEID vinculado aos outros grupos. Então, veja, na intervenção 7, eles testam o próprio material e fazem as correções. Mas na intervenção 8, é um momento que eles vão usar o material do outro, né? E aqui, apesar de eu não ter colocado, assim, nenhuma ação gamificada ou uma ação de uma dinâmica diferente, né? Vocês podem inserir, não tem problema nenhum, tá certo? Se vocês quiserem fazer, por exemplo, um torneio, né? Na intervenção 8, onde eles vão jogar um jogo do outro e vão ter a pontuação, porque, por exemplo, no WordWall tem ranking, né? Aí vocês podem depois olhar, você pode, Rivelino, depois olhar esse ranking e fazer assim, quem tirar primeiro lugar, né? Tirar mais pontos, ganha isso ou ganha aquilo. Você decide, tá certo? Você também, Calisa, se quiser fazer, né, um movimento diferente aqui na intervenção 8, porque eles vão fazer, né, o teste um do outro, colocar como... Pessoal, vocês agora são os avaliadores, né? Vocês vão dizer quais são os pontos positivos e negativos, né? Do trabalho do outro, né? Agora vocês vão ser os pesquisadores, tal. Eu acho que é bem legal, envolve, né? E eles ficam felizes de participar de uma proposta ainda mais diferente, tá certo? Então, vocês decidem como vocês querem fazer essa coisa acontecer. Eu estou passando rapidinho aqui porque é tudo, né, semelhante. E aqui, ó, os objetivos. Utilizar adequadamente os conceitos e os procedimentos sobre fração, ao utilizarem os jogos produzidos pelos outros colegas no WordWall. E a mesma coisa aqui, né, conceitos e fatos sobre a independência do Brasil, ao utilizarem livros-jogos produzidos pelos outros colegas no Twine. Então, verificar o preenchimento do relatório de avaliação do MEID adequadamente. E aqui é um para cada, né? A verificação dos conceitos e procedimentos errôneos de fração e os conceitos e fatos errôneos de independência do Brasil, tá bom? Vamos lá para as atividades. Mesma coisa, né? Divisão da turma nos mesmos grupos. Os grupos agora são direcionados para computadores específicos de outros grupos. Então, nesse momento da intervenção 8, é a mudança de computador, tá certo? Então, é legal que isso aconteça. No caso do Rivelino, essa questão não é tão preponderante, tá certo? Mas eu coloquei assim para ficar mais uniforme para os dois, né? Então, não devem ser os mesmos da intervenção anterior, assim, só para lembrar, deixar bem, né, claro. Lembrar que os estudantes vão testar, então precisa lembrar os estudantes disso, né? Informar que os estudantes devem utilizar o relatório de avaliação do MEID, informar como é que é esse relatório, tá certo? E aí vocês veem se eles vão utilizar um relatório através do link ou um relatório impresso, tá certo? É como eu falei outra vez, vou falar de novo.
O link, ele ajuda você depois na análise de dados, porque você não precisa transferir esses dados para o computador. No entanto, a internet pode ficar muito pesada, né? E você não conseguir fazer com que eles realmente utilizem o relatório, né? Que é um instrumento importante de pesquisa. Então, às vezes, o impresso ele é mais interessante, porque os alunos escrevem e aí você tem a garantia de que eles fizeram, né? Mas tem os outros problemas da escrita. Você pode não entender a letra do aluno, você vai ter que passar depois para o computador, né? Então vai te dar mais trabalho, tá? Mas aí vocês decidem como vocês querem fazer. Aqui, ó, eles não devem acessar suas contas do WordWall, mas acessar os jogos pelo link fornecido pelos grupos, tá certo? Ou eles vão abrir o Twine na internet acessando os livros-jogos de outros grupos. Aqui, Calisa, como eles vão trocar de computador, então não vai ter muito problema, tá certo? E para o Rivelino também não, porque basta ter o link do grupo, daquele jogo, daquele grupo. Então, vocês só precisam se organizar como professores, né? Para ter isso tudo direitinho e garantir que eles não vão jogar o mesmo jogo, né? Que eles fizeram. Explicar como é que funciona o preenchimento do relatório de avaliação e recomenda-se como sugestão para facilitar o processo de distribuição dos materiais, né? Entre os grupos, é que o material do grupo 1 seja utilizado pelo grupo 2, o do grupo 2 seja utilizado pelo 3, assim sucessivamente, até que o último grupo utilize o material do grupo 1. Mas é só uma sugestão. Se vocês quiserem embaralhar isso aí, fica tranquilo, tá? Não tem problema. Depois, né, na matemática, os estudantes entram no link do jogo do WordWall do outro grupo, não há necessidade de fazer login nesse momento. Os estudantes utilizam o jogo desenvolvido pelo outro grupo no WordWall e a cada tela utilizam o pause do jogo para inserir os dados no relatório de avaliação do MADE, tá bom? Então, assim, nesse momento, eles vão estar jogando, mas ao mesmo tempo eles vão estar sendo testados mais uma vez sobre os conhecimentos que eles têm. Então, o acerto e o erro que eles tiverem, a gente vai contabilizar na nossa pesquisa quando for fazer a análise de dados, tá certo? Então, isso é muito importante, por isso eles preencherem esse relatório de avaliação é fundamental. Então, na realidade, a avaliação que eles estão fazendo, né, não é necessariamente do jogo que eles estão jogando, mas dos conhecimentos que eles adquiriram nesse processo todo, tá? Então, é como se eles estivessem respondendo um questionário final, né? Mas aqui a gente está testando de uma maneira mais lúdica, tá bom? Então, ao final, o grupo insere no relatório, aqui sim, sugestões de mudança para o jogo utilizado. Então, se eles acharam que o tempo está muito curto, se eles acharam que tem pouca vida, se eles acharam que podia ser um outro modelo de jogo, então eles vão dar essas sugestões dentro do relatório de avaliação e isso caracteriza uma avaliação do jogo e não uma avaliação deles. Então, eles vão fazer as duas coisas, tá certo? Então, no primeiro momento, eles vão ser avaliados em relação aos conhecimentos que eles têm sobre fração e depois, em outro momento, em relação ao jogo dos colegas, tá? Dando sugestões. Caso haja tempo, é possível que o mesmo grupo utilize o jogo de um novo grupo. E aí é necessário que eles preencham um novo relatório de avaliação. Se for possível, né? Às vezes demora, né, eles fazerem isso. Então, cada grupo pode utilizar vários jogos de outros grupos, desde que exista tempo hábil para a execução dessas ações dentro do tempo previsto. Como sugestão, é possível tornar esse momento um espaço competitivo, realizando um torneio entre grupos. As regras e a premiação podem ser elaboradas pelo próprio professor, tá bom? Então, fiquem à vontade. No caso do Twine, né, eles vão entrar, lembrar que eles precisam trocar de computador, né, porque o Twine deles vai estar residente em um computador específico. Para cada vez que utilizarem um livro-jogo de outro grupo, eles precisam fazer essa troca de computador. Então, é importante lembrar disso, né? Os estudantes utilizam o livro-jogo desenvolvido por outro grupo do Twine e a cada passagem inserem os dados no relatório de avaliação, tá bom? O relatório de avaliação do Twine, ele é diferente do relatório de avaliação do WordWall, tá? Por isso, lá no apêndice, tem um apêndice específico da Calisa e lá no Rivelino, um apêndice específico para o Rivelino. Eu tomei esse cuidado aí de fazer relatórios diferentes para cada coisa, tá bom? E aí, Calisa, você fica bem atenta, tá? Porque pode ser que você não compreenda alguma coisa desses relatórios aí. Ou então você acha que... A gente vai testar, né? Para saber se funciona. Se os alunos talvez não entendam, ou talvez não... A gente pode mudar a estrutura do relatório antes de ir a campo. E a gente pode mudar depois também.
que voltar do campo, né? Ao final, o grupo insere no relatório sugestões de mudança para o livro-jogo. Caso haja tempo, a mesma coisa, eles podem jogar mais livros-jogos. Cada grupo pode utilizar vários, né? Como sugestão, é possível fazer esse espaço competitivo ou colaborativo. Você pensa aí como é que poderia ser interessante para você, tá bom? Ao final, sempre aquela conversa rápida, né? Com os estudantes, sobre as dificuldades que eles tiveram, né? Sobre o material desenvolvido pelo outro grupo, sobre dúvidas em relação aos conteúdos, tá? Então, sempre aquela conversa rápida no final. Importantíssimo fazer esse fechamento, tá? Vamos lá para a intervenção 9. Na intervenção 9, o desenho é desenvolvido a partir da socialização dos conteúdos, aí vocês ajeitam aí, conceituais, factuais e procedimentais estudados até então, por meio da generalização e do compartilhamento das experiências, aprendizagens e dificuldades dos estudantes em cada grupo. Ao final, os estudantes preenchem um questionário de autoavaliação individualmente. Gente, esse momento é um momento que se aproxima mais daquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, é um momento que o professor vai falar assim, finalmente, né, eu vou poder dar aula convencional, né? A generalização é nada mais, nada menos, um momento que você, Rivelino, vai poder dizer, gente, olha, fração é isso. A representação de fração pode ser assim, pode ser assado, como vocês já fizeram, né? Ou como vocês esqueceram de fazer, né? Fração equivalente é isso. A gente adiciona fração de mesmo numerador assim, a gente adiciona fração de denominadores diferentes assim. Então, é um momento que vocês vão dar o fechamento das ideias. Finalmente, o professor vai dar aula. Tá certo? Mesma coisa, Calisa, com você. Olha, a independência do Brasil, um processo que teve esse momento, né? Só não pode demorar muito, tá? Não pode ficar lá 50 minutos falando sobre isso, não. É só um fechamento dos principais conceitos que vocês trabalharam com eles, tá bom? E porque eles vão ter um momento ainda também para compartilhar as experiências deles e ainda preencher o questionário de autoavaliação. Então, tomem cuidado para não se empolgar demais nesse momento assim expositivo de vocês, tá bom? Para dizer que a aula expositiva não é boa, também a gente contemplou isso aqui, tá? Então, na matemática, generalizar os conteúdos conceituais e procedimentais sobre fração. Então, os alunos serão capazes de generalizar e apresentar as experiências, aprendizagens e dificuldades que vivenciaram durante a execução da sequência, tá? A história também, generalizar e apresentar as experiências. Aqui, verificação do preenchimento de questionário de autoavaliação adequadamente e depois vocês escolham aqui a avaliação de vocês, né? Verificação das dificuldades apresentadas pelos estudantes em relação aos conteúdos de fração e a mesma coisa em relação aos conteúdos de independência do Brasil, tá bom? Aqui, gente, não há formação de grupos, tá certo? Nessa intervenção 9, fica mesmo só o número de participantes. O questionário de autoavaliação é preenchido individualmente. Então, vamos lá. Na matemática, apresentar para os estudantes o conceito formal de fração, né? A gente tem 3 conceitos de fração, mostra os 3, né? E de todos os elementos estudados sobre esse conteúdo, ó. Listar aqui quais são esses elementos, né? O que é fração, numerador, denominador. Essa listinha você já tem lá em cima, Rivelina, é só copiar e colar e trazer para cá, tá? Essa apresentação pode ocorrer por meio de slides ou utilizando o próprio jogo produzido pelos estudantes. Deve ocorrer com uma interlocução entre professor e estudantes, tá certo? Por meio de diálogos e conversas esclarecedoras sobre os conteúdos trabalhados até então, tá bom? Então façam essa aula expositiva dialogada, assim, que vai ser bem legal para eles, né? Mesma coisa para a história, tá certo, Calisa? É importante listar aqui rapidamente, só uma listinha, né? Esse conteúdo, né? Que foi trabalhado e se você quiser utilizar o livro-jogo, né? Fazer slides para esse momento, fique tranquila também. Faça do jeitinho que você quiser, tá? Depois, segundo momento, no grande grupo, com todos os estudantes, fazer perguntas que tragam oportunidade de expressão oral dos estudantes sobre o processo que eles vivenciaram, né? O que eles aprenderam de fração e independência do Brasil ao criar o jogo e o livro-jogo? Quais dificuldades que eles tiveram? Os estudantes se dedicaram a essa proposta? Pergunta para eles, né? Vocês acham que vocês se entregaram para esse trabalho, né?
o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, que sugestões vocês poderiam trazer, né? Sim, oralmente. Eles não podem também falar por muito tempo, porque eles vão precisar colocar tudo o que eles falaram no papel, tá certo? Ou então lá na internet, caso seja no Google Forms, tá bom? Então, um momento só para a gente despertar neles essas perguntas que eles vão ter que elaborar na escrita, tá? Então, é um momento assim, de preparação, né, para eles falarem, para que depois eles saibam o que eles vão escrever. Porque essas mesmas perguntas constam no questionário de autoavaliação, que é a terceira parte. Então, informar que é necessário que eles abram um arquivo do questionário de autoavaliação, explicar como funciona o preenchimento desse questionário, solicitar que eles respondam a esse questionário e verificar, principalmente, gente, quando eles fizerem qualquer questionário, se estão todas as perguntas completamente respondidas, tá bom? É importante que os estudantes escrevam sempre alguma informação sem deixar nada em branco, evitando o uso do termo não sei. Nesses casos, converse com o estudante para auxiliar a lembrar de algo que seja relevante, como a gente já tinha explicado anteriormente em relação ao questionário inicial, tá bom? Então, todo questionário receba e olhe, né? Tá certo? Ou então, antes de enviar, deixa eu só dar uma olhadinha, né? Enviar lá na internet para saber se está tudo ok. Aqui não vai haver a utilização do Word Wall do Twine. Vocês vejam os recursos e o formulário do questionário de autoavaliação que vai ser utilizado aqui, tá bom? Então, aqui, na realidade, termina essa coisa de uma intervenção mais direta, tá bom? A gente só tem a intervenção 10 para que a gente possa coletar as informações mais importantes dos conceitos, fatos e procedimentos com a aplicação do questionário final, que é muito semelhante à aplicação do questionário inicial, tá certo? Então, a gente vai coletar os conhecimentos a posteriori desses estudantes, né? E aí, pronto, a gente fecha a pesquisa, né, em termos de coleta com chave de ouro, tá bom? Então, tá aqui a intervenção 10, deixei tudo para vocês, só fazer os ajustes, e o objetivo específico é apresentar o que compreendem sobre os conceitos, fatos, procedimentos vinculados ao conteúdo que vocês vão escrever. Então, se vocês quiserem, inclusive, copiar e colar do questionário inicial, pode fazer isso, sem nenhum problema, tá? Já escrevi lá, só vou copiar para cá. Comparação, que a gente vai fazer em termos de avaliação, dos conhecimentos que os estudantes apresentam no questionário final com os conhecimentos do referencial teórico e do que apresentam no questionário inicial. Não vai haver grupos, eles vão fazer individualmente, tá bom? Então, tá aqui, atividade. Distribuição do questionário final individualmente para os estudantes ou abertura do questionário final online individualmente pelos estudantes. Vocês decidem como é que vocês querem fazer. Aqui, talvez não tenha muito problema fazer online, porque vai ser só isso aí, não tem mais nada aberto, né? Mas internet é internet, né? Vai que eles responderam tudo na hora de enviar, não envia. Ai, que tragédia, gente, isso é uma dor no coração. Então, vejam como é que vocês preferem fazer. É engraçado porque eu trabalho com tecnologia digital e eu morro de medo dessas coisas acontecerem, entendeu? Acho que talvez pela experiência, né, de trabalhar, aí eu já sei que pode acontecer, eu tenho medo de perder dados importantes, porque uma coisa é quando o sujeito escreve a primeira vez. Aí, se ele perder, a vontade dele escrever uma segunda vai por água abaixo. Então, às vezes é mais garantido se eles escreverem no papel, tá? Então, vamos lá. Vocês definem aí como é que vocês querem. Leitura do questionário final, explicando os detalhes da aplicação do instrumento, tá certo? Fazendo uso de computador, projetor, então é importante a gente ler e explicar, né, como é que funciona. Aí o que eles vão fazer, né, na segunda parte? Utilização do questionário final pelos estudantes para responder e verificar a mesma coisa. Quando receber o questionário, né, respondido, se está tudo ok, sem deixar em branco e tal. E para finalizar tudo, aquela conversa rápida com os estudantes sobre as dificuldades que eles tiveram ao preencher o questionário final. Tá bom? E aí, tcharam, grande finale, né? Acabou, né? Tem aqui o artefato tecnológico, recursos, instrumentos, sugestões de redesenho, que vem depois. E aqui vem as referências, tá certo? Que a gente utilizou, mas tem algumas referências que vocês também estão utilizando quando vocês trazem os autores de vocês, né, em relação aos fatos, procedimentos e conceitos, vocês colocam aqui também.
e os apêndices, tá bom? Mas esses apêndices, tá aqui, ó, inserir o instrumento aqui apenas quando estiver pronto para uso. Então, vocês não vão fazer isso agora, tá? Vão fazer quando estiver bem pertinho lá da qualificação, aí vocês fazem esse ajuste aqui, tá certo? E é colocar na íntegra mesmo, copiar e colar para cá o instrumento, todos eles nos seus devidos quadrinhos aqui, tá? Para ficar bem organizadinho e o professor ou pesquisador que utilizar esse material futuramente vai ter tudo organizado e bem bonitinho. Tá bom? Ok, tudo bem, gente? Tranquilo. Quer dizer, né? Tranquilo é uma palavra muito forte. Vai dar certo, tá bom. Vai. E um mês. Isso mesmo, né? Tem assim, hoje é dia 20, né? Então daqui hoje. A gente vai se ver quando? Na realidade, a gente não vai se ver, gente. Eu vou receber o material de vocês quando, né? No caso da Calisa, eu vou precisar receber antes do dia 5. Porque dia 5 eu vou sentar, vou abrir esses materiais, vou olhar. Se eu conseguir olhar tudo no dia 5, eu dou feedback todo no dia 5, tá bom? Se não, eu vou dando feedback paulatinamente. O do Rivelino, eu vou receber no dia 6. Eu vou olhar no dia 6. Então, ele vai ter um pouquinho mais de tempo, Calisa, do que você, tá certo? Para fazer o material, tá certo? Um dia mais, tá? Eu vou olhar no dia 6. O que isso significa? Vou dizer logo, antes que vocês chorem. No próximo semestre, eu não vou fazer vídeo com vocês, tá certo? Não vai ter vídeo chamada. A gente vai ficar conversando de forma assíncrona, tá certo? Via WhatsApp. E aí eu vou passar as atividades que vocês vão fazer pelo WhatsApp e vou ficar dando feedback das coisas que eu já li do material de vocês também pelo WhatsApp. Professora, meu Deus, estou tão acostumada com isso. Pois é, mas não vai ter, porque primeiro semestre de todos os anos eu não consigo fazer. É uma demanda enorme e aí eu só consigo fazer desse jeitinho. Mas até então tem dado certo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar conversando, pedindo material para vocês e conversando com vocês de 15 em 15 dias, ou de 2 em 2 semanas, tá certo? Então, eu vejo o material da Calisa no dia 5, dou o feedback do material da Calisa no dia 5 e também no dia 5 eu digo para ela assim, Calisa, você vai ter que fazer essas atividades e eu só vou olhar essas atividades no dia 19 de fevereiro. Então, vocês vão ter 2 semanas para elaborar todo o material que eu pedi, tá certo? Para eu olhar no dia 19 de fevereiro, dar o feedback no dia 19 de fevereiro para a Calisa e aí encomendar mais atividades para ela entregar depois de 2 semanas. Então, a gente vai ficar trabalhando nesse formato, tá certo? Ok? Então, Tranquilo. Pronto, eu já vou passar hoje para vocês essa listinha aqui pelo WhatsApp, tá certo? E dizer, olha, Calisa, me entregue antes do dia 5. E para o Rivelino, me entregue antes do dia 6, tá certo? Então, isso vai acontecer. Muito bem. Eu preciso mostrar aqui para o Rivelino como é que vai ser essa pesquisa bibliográfica. Então, vou mostrar rapidinho, tá certo? Agora, especial de luxo para o Rivelino. Vou abrir aqui a pastinha dele, se o computador permitir. Quanto à matrícula nas disciplinas, professora, a gente precisa informar alguma coisa para o orientador ou a gente coloca o que acha que tem que colocar e pronto? Você coloca o que você acha que você tem que colocar. Eu não gosto desse tipo de controle não, Calisa. Você decide. Eu tive um orientando que colocou 5 disciplinas quando foi fazer a qualificação. Eu falei, tá bom, eu aceitei todas, certo? Se vocês colocarem lá, eu aceito. A única recomendação que eu faço, especialmente para a Calisa, né, é que eu tenha uma disciplina na sexta pela manhã. E eu acho que seria muito legal se você pudesse fazer, tá certo? Então, acho que te ajudaria muito. E o Rivelino, não sei se vai ter disciplina na sexta de manhã. Se não tiver, eu recomendo que você faça também, apesar de ser outro programa, tá bom? Então... Bora, Rivelino! É legal, porque vocês podem até fazer dupla, tá? É bem interessante. Deixa eu me lembrar aqui. Metodologias e tecnologias para docência, ou é tecnologias e metodologias para docência, acho que é isso, tá bom? Olha lá. Querendo pegar a sua do professor Leonardo e da professora Ana Paula. Isso, tá certo? Eu estava querendo me programar nesse sentido. Pronto, ótimo, eles são ótimos professores, você vai adorar fazer com eles,
Rivelino, tem um material que eu coloquei aqui para você, tá aqui, ó. Pesquisa bibliográfica RSL. Não coloquei nenhuma pasta, deixei soltinho aqui na página principal, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui para você. E eu deixei todas as diretrizes do que você precisa fazer. Todas. É só seguir esse passo a passo, tá? Eu só vou falar rapidinho aqui para você, né? A ideia geral. Então, a proposta desse material é depois a gente inserir lá na sua qualificação. Mas, como é um processo mais demorado, eu estou pedindo para você fazer agora, porque você vai ter mais tempo. Depois vai ficar muito atropelado. Então, o que acontece? A gente precisa olhar como é que ocorre o ensino de fração, fazendo uso de jogos digitais dentro do contexto construcionista. Talvez você não encontre nenhum trabalho sobre isso, tá certo? Com esses 3 elementos. Você encontre mais trabalhos com ensino de fração, fazendo uso de jogos digitais. Acho que você aí vai encontrar, né? Mas dentro de uma proposta construcionista, eu acho um pouco difícil, tá bom? Mas aqui é um capítulo, então tem um objetivo, né? O que você quer? Conhecer as produções acadêmico-científicas, identificar lacunas de conhecimento relacionadas a esse objeto de estudo, apresentar um objetivo da pesquisa bibliográfica e verificar as produções acadêmico-científicas e identificar lacunas do conhecimento, tá bom? Então, eu deixei um textinho aqui como exemplo, né, que você pode reescrever sem nenhum problema. Aí depois próximos parágrafos. Informar onde foram feitas as buscas bibliográficas da pesquisa, evidenciando sua justificativa. Então, discorrer sobre o local de busca e justificar a revista específica, o banco de periódicos CAPES e tal. Mas aqui eu já fiz um levantamento prévio para te ajudar, Rivelino. E aí eu já encontrei que na ZTTQ, ou a ZTTQ, né, é um periódico interessante para matemática. A Educação Matemática em Revista é outro que você pode olhar, porque ela está vinculada à Associação Brasileira de Educação Matemática. E Educação Matemática Pesquisa, tá certo? Além do banco de dissertações do Ensima. Então, para você não ter que ficar procurando as coisas, porque é um mar de revista, olhe nessas que eu já separei para você, eu separei com todo cuidado, né, que um pesquisador pode ter, tá bom? Então, já vai te ajudar. A escolha desses periódicos em específico ocorreu pelo fato de serem alguns dos principais periódicos. Eu escrevi um textinho aqui que também pode te ajudar, tá bom? Então, você dá uma lida. Depois, apresentar a delimitação do marco temporal da análise e uma justificativa para essa escolha. Apresentar também as strings de busca ou os descritores, tá? Dizer qual foi o marco temporal, quantos e quais anos, geralmente os últimos 5, e dizer quais foram as strings de busca, né? Então, eu já coloquei algumas coisas aqui para você também. Coloquei de 2019 a 2023, coloquei os descritores, que são as strings, né? Construcionismo, fração, ensino de fração, jogo digital, word wall. Consideram-se ainda os seguintes critérios de inclusão, né? Artigos publicados em periódicos ou dissertações, artigos com resumos explícitos e arquivos no formato PDF, tá bom? Então, é digamos assim, não é uma RSL, mas a gente tira um pedacinho dela. Deixa eu só te mostrar como é que você vai fazer, ó. Vou pegar aqui essa revista, então você pega esse endereço aqui, entra na internet, nele, né, nesse endereço. É uma revista da PUC de São Paulo, muito renomada. E aí eu estou no About aqui, que é o sobre a revista, mas você vem aqui e coloca buscar. Aí você coloca fração. Vamos ver se ele vai achar. Pronto, então tá aqui. Ele vai achar várias coisas sobre fração, tá bom? Mas, filtros avançados, você coloca de 2019, aqui é a data, aqui é o ano, né? 2019, 2023, deixa eu ver se você colocar ponto e vírgula aqui, que esse ele vai achar. Jogo digital. Então, nenhum resultado encontrado, tá certo? Mas você pode procurar separadamente. Ensino de fração, como eu solicitei lá. Então, você vem aqui buscar. Pronto, achou algumas coisas. Você dá uma olhada e vê se aqui nesse ensino de fração já tem alguma coisa vinculada com o jogo digital. Se não tiver, não tem problema, você faz uma nova busca, tá certo? Você pode colocar aqui assim, ó,
jogo de 2019 a 2023, ó, aí aqui ele vai trazer vários jogos, aí você vê qual deles está vinculado com fração, tá certo? Então, você pode fazer essa busca desse jeitinho aqui, né? Tem alguns lugares que tem uma busca mais avançada, aí você pode colocar várias palavras ao mesmo tempo, né, e te ajudar. Então, vai te dar um certo trabalho fazer isso aqui, né, para você encontrar uns materiais. Mas é assim, desse jeitinho, mais ou menos assim, que você vai proceder, tá bom? Vamos lá. Marco temporal. Aqui você vai apresentar os totalizadores para o primeiro local de busca, bem como o número de artigos escolhidos, tá? Apresentar no formato de texto e tabela a quantidade de artigos, teses, dissertações encontrados e escolhidos, tá bom? Então eu fiz até uma tabelinha aqui. Na ZTTQ, né? Quantos materiais sobre construcionismo você encontrou? Se for 0, você bota 0. Nessa segunda revista, né, no em cima, nas dissertações, né, sobre fração, sobre ensino de fração, sobre jogo, sobre o Wordwall, coloquei o Wordwall aqui também, tá bom? Então, você vai procurando e vai colocando esses totalizadores aqui. É claro que no final, você vai preencher esse texto aqui, né, por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, a partir da investigação, foi possível localizar um total de 50 produções, no total de tudo, soma tudo, junta tudo, né? E aí depois você vai dizer separadamente quanto é que você encontrou em cada uma, aquelas que são mais importantes, tá? E aqui você vai descrever cada uma das obras selecionadas, porque você vai ter que selecionar, e eu estou pedindo para você selecionar até 10, no máximo, tá certo? Porque você vai ter que descrever cada uma delas, e aí se você tiver 20, não vai caber, é muita coisa, tá certo? Mas lembra que o importante é você escolher os materiais que tenham essas três coisas. Ensino de fração, jogo digital e construcionismo, tá bom? Se você não encontrar nada, aí você escolhe a que tiver jogo digital e fração, tá certo? Aí você vai descrever esses aí que tem essa confluência, não vai descrever só aquele que fala sobre jogo digital ou só aquele que fala sobre fração, tá bom? Então, toma cuidado com isso. E no final você vai apresentar uma conclusão em relação à análise bibliográfica, tá certo? Finalizar com uma conclusão respondendo o que as obras geralmente apresentam sobre o objeto de estudo, quais são as lacunas desse objeto de estudo, tá bom? E aí, eu deixei um textinho aqui para você também, apresentar uma interpretação em relação à presença ou à ausência de trabalhos, tá certo? E isso é fini, gran finale, tá bom? Então, isso demanda, né, um tempo para fazer, por isso que eu estou pedindo para você fazer agora. Professora, eu tinha muita coisa para fazer e eu não consegui terminar esse capítulo nas férias. Tem problema? Não, mas você vai escrever a sua qualificação, né, de fevereiro até junho, tá certo? E esse capítulo vai ser um capítulo da sua qualificação, tá certo? Mas essa pesquisa bibliográfica aí, ela vai ter que ser feita paralelamente depois, tá certo? Então, vai te dar mais trabalho depois. Você vai estar em sala de aula, né? E aí a gente sabe como é que é. Então, por isso que eu estou pedindo para que vocês façam, para que você faça agora, tá bom? Nesse momento que é mais tranquilo. Tá bom? Ai, meu Deus do céu, eu falo tanto que eu fico azoado da cabeça. Pronto! E... Acabou, finalmente. Tá bom? Agradecer de novo, né? A gente vai sentir falta, né, Calissa, desses encontros, mesmo que sejam... Eu já estou me sentindo... Não, mas aí, Calissa, a gente marca e invade uma aula dela, né? Que ela sabe. Vamos invadir. Isso, né? Ela vai ter que me aguentar na sexta de manhã. Isso, aí quando tiver dúvida, na sexta de manhã você me pergunta, a gente não vai deixar de se ver, né? Vai ser até melhor. Tá bom, gente? Eu desejo para vocês, ó, um Feliz Natal, tá bem pertinho, bater na porta aí, né? Um feliz ano novo, boas férias, aproveitem ainda, assim, né? Para descansar um pouco, né? Fazer alguma coisa, assim, divertida, tá bom? E que a gente comece aí 2024 com o pé direito, né? Para ser um sucesso esse nosso trabalho. Obrigada, professora. E assim, obrigada por toda a paciência, porque são muitas dúvidas, muitos percalços. Muito obrigada por todas as contribuições. A gente sabe que não é fácil orientar. Se a gente orientando os nossos pequenos, dá trabalho, imagina orientar professores, né, que cada um já vem com toda uma bagagem. Mas muito obrigada mesmo, viu, professora Maria. De nada, imagina, é um prazer poder ajudar vocês, viu? Acima de tudo.
É muito legal ver o trabalho sendo feito, mas essa coisa humana da possibilidade de ajudar alguém é maravilhoso. Então, eu agradeço vocês também pela disponibilidade de estarem aqui comigo, viu? Um Natal abençoado, muita paz, saúde, tudo de bom e obrigado mais uma vez às duas. Obrigado. Por nada, gente. Tudo de bom, viu, para vocês. Qualquer dúvida, até o Natal eu estou disponível. Depois, adiós. Tá certo. Até mais e obrigada pelos peixes. Ah, imagina. Que isso. Tudo de bom, gente. Tchau, cheio. Tchau. Tchau, tchau.